Fala galera, boa noite. Estamos no ar com mais um Gotas de Fidelidade, o seu podcast preferido da segunda-feira, hein? Bom, como vocês já sabem, eu sou o Anderson, membro da comunidade de Fidelidade Católica, Fidelidade da Cruz. Desculpa, gente, que eu tô muito nervoso hoje, porque hoje, olha com quem eu tô, cara, com o meu parceiro, pra gente fazer essa retrospectiva, né? Então, só para atualizar, né, graças a Deus, esse final de semana agora eu discipulei. Tá vendo? Olha a responsa subindo aí, galera. E eu tô aqui com o Henrique, Isso aí. que apresentou comigo. A gente apresentou intercalado, né? As A segundas-feiras dupla sem dupla. As segundas-feiras deste ano. Então, vou deixar ele falar quem é ele, né? Isso aí, gente. Boa noite. Meu nome é Henrique, sou consagrado da Fidelidade da Cruz, sou apresentador do podcast, a dupla sem dupla do Anderson, né? A dupla sem revezamento ali, a gente faz nosso revezamento aqui, né? E estamos aqui para mais um podcast, o último podcast do ano, né? Cara, o último Cara, do ano. quantos episódios esse ano, né? Tipo, se você for fazer a conta rápida ali, os 12 meses e tal, quatro ali por segundas-feiras, então são muitos episódios que teve esse ano, assim, muita gente boa, muita coisa aprendida esse ano, né? E pela primeira vez, esse ano estou como convidado. Tá certo, convidado nada, né, cara? A gente estamos aqui num bate-papo. A gente tá aqui eu estou sem a responsabilidade, né, de puxar o papo. Cara, e aí, quando a gente falava que ia fazer uma retrospectiva, né, eu fui buscar, né, quando foi o convite, quando foi o ingresso e tudo mais. Só que eu tenho uma data para falar disso, muito bonita e tal, que começou esse ano, tarará, e agora você, cara, é um dos percussores. Você começou esse podcast com o pessoal da escola, com a Bíblia, tinha o Homero que você teve a oportunidade também de apresentar com ele, né, de entrevistá-lo esse ano. Como é, Henrique, ver todo o caminho que o podcast trilhou até aqui? Porque, beleza, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você falou que se afastou um tempo, mas como é ver a obra caminhando do jeito que ela caminha hoje? Cara, é emocionante, assim, emocionante ver aquela ideia lá do início, porque, assim, não me recordo muito se o Abílio e o Tainan chegaram a falar disso no episódio deles, né, que são tantas pautas que a gente vai lendo ao longo dos dias, né, que foi assim, era para ser um programa da juventude, na época que eu estava à frente do Jardim da Juventude, e aí tava eu sempre gostei muito de podcast e tudo mais, apesar do modelo de podcast lá de fora não ser, que é o que eu consumia, não ser igual daqui, né, é uma pessoa com outra ali interagindo no chat, essa evolução que teve também pegou, e aí por coincidir com o tempo de pandemia e tudo mais, ficou muito, muito interessante isso. E a questão, assim, sempre gostei de conversar tudo mais, apesar de não parecer eu ser uma pessoa tímida, né? E aí eu consegui, para vencer a timidez, me comunicar bem, né? Então, veio com essa ideia de temos que ter um programa e tudo mais, tá? Eu falei, gente, o hype tá sendo podcast, então, o que será que dá para fazer? Aí o Tainá ainda falou, tu vai assumir? Que não inventa negócio para eu apresentar, não. Tu vai apresentar? Eu falei, não, apresento. Aí eu falei, mas aí podcast, no Brasil tá dando certo esse negócio de 2. Aí o Homero, tem um negócio legal pra tu aqui, cara. Ele é mesmo, é. Não, então, vamos apresentar um podcast? Aí ele, caramba, cara, tu só me mete em fria e tal. E aí a gente apresentou o primeiro episódio ali na nossa sala de adoração. E aí, poxa, a gente presencial ali, o Abílio do lado da mesa de som, tudo mais, a gente ainda com o microfone, eu no nosso ambão ali, e ver hoje estrutura, quantidade de gente que passou, a obra continuando, cada vez melhorando, cada um com seu estilo, com seu jeito de se comunicar, o carisma, né, que é o principal do podcast, passar a vivência do carisma e como que o nosso carisma fiel da cruz também aparece na vida de outras pessoas, né, encontrar isso ali dentro da vida das pessoas, de cada convidado que traz aqui, assim como nosso diretor fala, né, o tema é só um chamariz, né, é tudo sobre a vida do convidado e como o carisma perpassa
por isso tudo. Então, respondendo a sua pergunta, né? É muito gratificante, é lindo ver e é uma confirmação de que não é algo nosso, nunca foi por vaidade. É de Deus. Por mais que tenha sido uma ideia de algo que está acontecendo, mas foi de Deus para nós. Até porque todas as nossas atividades são primeiro para os membros, para depois ser externamente, né? E se vai alcançando outras pessoas, igual a gente vê os números aí que foram passados no último episódio, a gente vê, cara, tá alcançando, né? E é engraçado, né? Porque a gente não tem essa dimensão, né? Tipo Não. assim, quando pegou lá, saiu a retrospectiva do Spotify, vocês estão em outros países. Eu falei, o quê? É um negócio meio assim. Em outros países, 500 mil já reproduções, tudo mais. E é igual o Vitor também falou muito, assim, que já pegando, assim, né, um episódio recente que me marcou foi o episódio passado com o nosso irmão consagrado, o Vitor, né? Cara, se uma pessoa assistiu o podcast, que não é um podcast de polêmica, que não é um podcast para fazer bafafá, nem nada, é um podcast para falar sobre a vida cristã, como você vive a vida cristã, vive o teu chamado no dia a dia, como que é a realidade da tua vida, é ali, no cotidiano, não é nada, uau, né? Então, assim, e aí tem esse, né, incrível, porque quando as pessoas olham aquela realidade, falam, caramba, a pessoa consegue buscar Viver, a né? Deus, viver aquilo que é chamado a viver daquele jeito, naquela situação. Então, assim, dá um despertar pra gente, né? De falar, poxa, por que que eu não tô buscando isso? Então, esse sempre foi o desejo, sempre foi uma coisa que o Tainan sempre orientou para isso aqui é desse jeito, isso aqui é por esse caminho, vamos buscar de tal forma, e também sempre deixou a gente livre para poder ir. Então, assim, quando o Vitor fala, cara, se uma pessoa, e é uma frase também do Tainan, se uma pessoa assistiu um episódio e quis buscar mais a Deus por isso, glória a Deus. Se 1000 pessoas, beleza. Mas assim, é sempre para um indivíduo, né? É igual a nossa história de salvação, é sempre nossa, né? Então é a história dele. Então assim, que graça se acontecer, né? É o objetivo. E às vezes a gente pega pra ver agora o ao vivo, né? Fala assim, mas só tem, assim, só tem os membros da comunidade. Mas massa que é pra eles também, né? Tipo É? assim, primeiro é pra eles, né? E é muito interessante, né? Porque, igual você tá falando aí, né? A gente teve o Vitor. O Vitor esse ano, acho que 2 ou 3 vezes, né? Uma que ele apresentou com o Tainan, uma contigo. E o Vitor é muito engraçado. Uma comigo também, ele teve. Eu acho massa no Vitor que. Não, e se a gente buscar, eu acho que deve ter tido até mais, assim, tipo, as 5 vezes esse ano, assim. Mas Mas o que eu as acho. mais recentes teve umas 3 vezes. É isso, assim, as mais recentes. E o que eu acho massa é que, assim, o Vitor sempre traz uma leveza muito massa da conversa, no rolê, na Sim. parada. Então, tipo assim, você vê que realmente é aquilo que ele vive, é aquilo que ele expressa. Porque às vezes a gente fica naquela, né? De, nossa, é uma rotina muito cansativa, muito complexa. Cara, beleza. E é igual o Tainá falava pra gente, cansativo é. Não foi pra ser fácil. Mas é totalmente, uma sensação totalmente gratificante de poder fazer parte disso, de poder ver o que está acontecendo, o que tá fluindo, né? Então, assim, é muito massa ver isso. E você falou aí, né, que um dos mais recentes que te marcou foi com o Vitor, né? E, como se diz, do primeiro ano, como é que é a sensação de olhar lá para trás? Eu sei que a gente está fazendo uma retrospectiva recente, desse ano, mas vamos puxar lá atrás, olhar assim, Cara, no primeiro ano, qual foi o choque de ver o podcast assim, fluindo, ver os convidados, porque beleza, foi uma dinâmica online, a gente pegou pessoas famosas, pegou o Davidson Silva, pegou a menina da Shalom, pegou a menina do Ministério de Adoração em Vida, e aí? Como é que era, tipo assim, às vezes conversar com grandes artistas da igreja? é muito legal essa pergunta, porque é igual assim, é o nostálgico, né? E ao mesmo tempo, tipo, é o incrível ali do primeiro ano. Tudo deu certo no primeiro ano online. Tudo perfeito. Claro, tinha os perrengues do convidado. Minha internet sempre estava estável, microfone ok, tudo mais, tal, conectado ali no cabo, só que aí você pegava muita realidade do convidado, que às vezes, igual a gente teve um convidado incrível, também, que foi um convidado que o Felipe tinha contato com ele e tudo mais. E aí ele falou, cara, eu vou chamar. Eu esqueci o nome dele agora. Ele já até tá numa das vinhetas, que agora a gente já tá em tantas temporadas, né? Que a gente já mudou de vinhetas várias vezes, vai mudar de novo
Olha o spoiler, vamos mudar de É, vinheta aí novidades, novidades. esse próximo ano. E ele tava numa das vinhetas, e era alguma coisa Maria, o nome dele. Ele tava com cabelo loiro ainda, porque ele evangeliza jovens e tal, não sei o quê. E aí, tipo, uma chuva, Salvador, ele. E uma chuva tal, e cortando o sinal e tudo mais, e o Abelho, não, mas o áudio tá saindo, o áudio tá saindo. Então, tipo, aquela preocupação do áudio. E aí tem perrengue de, às vezes, o convidado caía no meio da live. Tinha esses BOzinhos, assim, que você sente que estragava um pouco, assim, a questão da qualidade. Mas os episódios ainda fluíam, também eram uns episódios bem mais longos, né? A gente tinha episódio de 2 horas e meia, 3 horas. Acho que a gente teve um recorde aí de um episódio de, tipo, quase 4 horas, aí não sei. Mas, assim, porque você estava em casa, então você estava tranquilo ali. Então, convidado também naquela questão da pandemia. Então, as pessoas estavam com necessidade de se conectar, de conversar. E aí, quando veio esses grandes nomes, assim, claro, sou muito fã do Davidson, né? Gosto muito das músicas dele e tal. E o legal é porque não era um artista ali. Nenhum desses grandes nomes que vieram, principalmente os de música, não era o artista, né? Nunca foi o artista, era o ser humano ali, o Davidson Silva da Shalom. Não era o Davidson Silva cantor também, né? Que é famoso e tal. E quando ele abriu o coração e falando da dinâmica, de como é a vida missionária, de como são as coisas, tudo mais. Aí no final a gente falou uma coisa de música ou outra, ele cantou, as que a gente também nem ia perder a chance, né? Davidson Silva ali, tipo, Opa, basicamente frente a frente com você ali cantando. Mas assim, é de trazer a realidade. E teve também uma gigantesca que veio, que foi a Rosana, né? Trazendo para esses famosos, assim. Teve a Rosana, e aí, tipo, cara, não foi a Rosana cantora, foi a Rosana que enfrentou uma doença grave e tudo mais, que contou a história dela, que contou como é ser mãe, que contou sobre o trabalho dela. como se E diz a gente como a gente também, gente né? como a gente. Então, assim, nunca é trazendo um convidado, por mais que seja grande, não é trazendo pra ver, assim, graças a Deus ele aceita o convite e tal, mas não é pra saber do que as pessoas já sabem lá fora, da carreira, de tudo, nem nada. É pra saber como é que é a espiritualidade, como é viver a espiritualidade com essa atividade, né, Uhum. externa, assim. Como é viver a espiritualidade em meio ao show, como é fazer isso, então, como é viver no dia a dia isso, porque e aí ela até falava, né? Como que eu vou. A Rosana falava assim, né? Como que eu vou estar lá ministrando, fazendo as coisas, e em casa eu sou uma pessoa totalmente diferente, que não tem vida de oração, que não sabe tratar o filho, que né, não trata o esposo e tudo mais. Então é ver a humanidade de cada um ali e como a busca de santidade no dia a dia. Então, isso que foi mais legal. E foi até uma dica, né? Primeiro também, a gente não pode esquecer os agradecimentos, né? O agradecimento ao Homero, por desde a primeira temporada ter topado estar conosco, mesmo depois da segunda ele não poder. Mas foi muito bom, irmão, ter você. Igual diz o Vitor, a gente completava as frases um do outro, tinha uma sincronia ali mentalmente, acho que a gente se conectava. A Camila Kelly e ao Lucas, que foram os responsáveis pela primeira agenda. Que a Camila Kelly pegou os contatos do Lucas e ia, eu vou ajudar vocês, e ia mandando, e ela, olha, eu arrumei esse convidado para tal data, esse para tal data, esse para tal data, para tal data. E aí quando a gente foi ver, já tipo tava o ano Fluindo, inteiro né? fechado assim. Então, parabéns, né? Muito obrigado, meus irmãos, porque se não fosse também com esse apoio, não teria como ter feito a primeira temporada. Na primeira temporada, eu também fiquei sabendo que ia ser pai, tipo, Ao vivo, né? ao vivo, cara. Foi incrível. Igual aqui, a produção fazendo assim, tipo, a vinheta subindo, o Abílio, isso aí, gente, e tal, porque o Meu Abílio antes amigo. entrava, né, falando, e é isso aí, gente, tudo mais. Aí a Carol, ela abre a porta, fecha e eu. E era o episódio com o Juan, da Shalom, que era sobre virtudes, né? E aí eu, praticamente o convidado lá já, e eu. Aí o Abílio, oi, Henrique, 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 e eu. Boa noite, gente. Aí voltei assim. Aí no final do episódio eu peguei e falei: não, gente, acabei de ficar sabendo que vem um segundo bebê aí e tal. E, tipo, em choque. E essas emoções, assim, ao longo da primeira temporada, que por mais que seja online, foi bem,
bem intensa também. E depois, toda aquela realidade que aí eu tive que me afastar do podcast, não estava conseguindo conciliar a rotina com as coisas e tudo mais. E aí ver a galera, né, girando, dando um gás novo também para os episódios, o modo de apresentar de cada um. Então isso é muito legal. E ainda, assim, falando dessa retrospectiva que não dá para deixar de citar, é muito o que eu usei muito também para depois voltar, né? Além da chamada do Tyler, falou, cara, preciso de você aí de volta no podcast, bora, porque já deu pra gente ajeitar, precisava ser ajeitado, né? Eu, não, beleza, vamos. Foi muito o episódio 3, cara, com a Gabriela Carvalho. A Gabriela é quase sócia aqui, né, do Eu ia falar, e podcast. o esposo dela Ela, o tem uma esposo dela sequência veio, boa, tem né? uma sequência boa, assim, graças a Deus são sempre abertos. Ela, a Ju, o Lucas também, acho que o Lucas é um dos maiores convidados, né? Um dos que mais veio aqui no podcast, depois vem Padre Wesley também. E aí, quando veio, ela falou: Deus não é contraditório. Se ele me chamou a ser família, então ele vai organizar tudo. E ela, claro, tendo a ordem e tudo mais, organizando os meninos, e aí levando na missão, colocando ali no colchãozinho e tudo mais, tal, estando com eles ali. E aí eu falei, cara, Deus me chamou para ser família, me chamou para ser comunidade, e ele não é contraditório. É eu que não estou sabendo ordenar isso, né? Então, vamos ordenar e vamos seguir em frente. Então, isso desde lá da primeira temporada é muito marcante, né? E a gente escuta também isso nas nossas formações aqui, né? Porque a minha etapa vocacional também viveu muito isso, né? A gente entrou, é, acho que a maioria entrou namorando já, porque também você tem que ficar um ano sem namorar, né? Sem namorar, Sem entrar solteiro, e aí entrou namorando, e aí noivaram, os noivados aconteceram aqui já nas etapas da comunidade, depois vieram as sequências de casamento, as sequências de filhos e sequências e sequências e sequências de filhos e põe contando sequências isso, e aí. contando, né? Então, assim, se Deus nos chamou a isso, então a gente que tem que ordenar para isso, porque ele não é contraditório, né? Então, assim, foi uma das coisas que eu trago sempre desde a da primeira temporada, em cada episódio, e até na minha volta, né? Então, Deus não é contraditório. Não é porque eu sou família que eu também não tenho que sair disso, eu tenho que sair daquilo. Não, eu tenho que ordenar e fazer aquilo que é necessário em cada momento. Pode ser que ano que vem não esteja aqui, esteja outro, mas é isso, estar sempre aberto à vontade de Deus é o chamado, servir aonde você é chamado a servir. Então, isso é uma das coisas que me traz muito da primeira temporada. E é massa você falando assim, né? Porque lembro muito do primeiro episódio, né? O primeiro episódio que eu participei foi com a Juscelia online, né? Eu em casa e não sei o que e tal. A gente terminou o episódio eu muito nervoso, falando assim, cara, que loucura. E olha que, tipo assim, tem hora que pra mim falar e tal, se tá no meio da galera é mais tranquilo. Mas eu fiquei muito nervoso. Aí eu lembro de chamar o Abílio pra conversar. Aí o Abílio, aquele, né? Passou a mão carinhosamente, né? Uhum. Deu um puxão de orelha, mas. Ajustam isso aqui, mas tá indo Mas bem. tá indo bem, não sei o que e tal. Eu falei, é. Aí eu lembro de sentar pra conversar com a Ana, né? Mas eu acho que muito, muito assim, pra mim, virou o jogo depois da reunião que a gente teve, da primeira reunião que a gente teve esse ano. Porque quando você vislumbra a escola de fidelidade, cara, você vê que fala assim, gente, é uma parada muito, muito mais complexa, sabe? Que às vezes a gente que tá dentro da comunidade, que tá no dia a dia, não tem essa percepção, sabe? Da estrutura, da organização, do que precisa ser feito, do que precisa correr atrás, do equipamento, do não sei o quê. Então, assim, é muito importante ver que a gente tem pessoas também que se dedicam a isso, né? Porque, igual, por exemplo, a gente vê você, ou vê os convidados aqui na frente, beleza, pá, vê dois rostos, só que, gente, atrás da gente tem tanta gente, tem agenda que é organizada por duas pessoas, tem o Abílio tá nas produções, na organização das coisas, nos cursos. Então, assim, existe uma estrutura, né, um arcabouço, né, que a escola ela oferece para a comunidade, mas também a comunidade oferece esse suporte para a escola. Então, assim, são muitos rostos, né, igual você falou aí, no começo da Camila, do Lucas. Então, assim, é muito importante a gente vislumbrar também os rostos que não estão aqui, né. A gente tem o apoio também, assim, de outros membros que estão externamente e vêm dar um suporte técnico, igual hoje a gente está com o Cássio aqui no suporte. Então, assim, cara, é muito massa ver o tanto que as vocações elas se completam e o conhecimento de cada um vai se completando, né?
Porque, assim, por mais que a gente tenha noção básica de tecnologia, tem hora que a gente senta ali e fala assim, e agora? Já a gente tem pessoas para dar esse suporte, é muito, muito, muito complexo, né? Ver toda essa estrutura. E parte também da fidelidade de duas pessoas, né? Tipo, principalmente do fundador, que é o Tainan, que abraçou a ideia, abraçou aquilo. Então, às vezes eu, Cássio, a gente lembra, né? Como que começou a escola, né? Era para a questão dos workshops, né? Que aí daí foi evoluindo e tudo mais e tá aqui como está hoje. E do Abílio também, que tá junto ali. Às vezes não, acho muitas vezes muito mais do que nós aqui, tá ali puxando, E é porque falando, ele tá tudo toda mais, segunda, né? animando. E ele tá toda segunda. A gente que é De apresentador reveza, reveza, né? ele tá toda segunda. Então, assim, às vezes o pessoal fala, poxa, mas um sacrifício. Tá. Cara, estar aqui não é nada, não é um sacrifício, não é algo que doa, não é algo que de fato, assim, realmente. Mas, assim, não estar mostra muito mais uma falta de compromisso minha e tudo, em geral, assim, do não responder ao meu chamado, e aí reflete em tantas outras coisas da minha vida comunitária e da resposta das minhas obrigações comunitárias, do que realmente, assim, olhar e falar, poxa, mas é só um podcast, mas não tem polêmica, mas, poxa, o Anderson apresenta de um jeito, o Henrique apresenta de um jeito, o Vitor apresenta de um jeito, mas eu gosto do jeito de fulano, não gosto do jeito de ciclano, e aí por isso eu não vou assistir, e aí eu vou assistir quando é o fulano, aí eu vou assistir quando é um famoso, mas não é sobre isso, né, porque assim como a igreja são vários carismas, vários dons, tudo mais, então você tem um jeito de falar, eu tenho um jeito de falar, a gente tem um jeito de puxar uma conversa, e assim, só que o principal é que Deus, em algum momento, ele vai puxar algo que vai servir para alguém. Então, nunca é sobre nós, né? Igual assim, não é que a gente tem que estar aqui, poxa, eu tenho que ser versado em filosofia, em latim, isso e aquilo, Esquece, viu, e galera? tem que Porque dominar o assunto e debater com o convidado. Não, o importante é sempre o convidado, a história do convidado. Nós estamos aqui só a iscazinha para puxar e tá aqui para, tipo assim, precisa de alguém para puxar essas conversas, né? Daqui uns anos pode não ser a gente, né? Precisa que não que não seja seja, né? a gente também para rodar, mas se for também, né, que seja sempre assim, buscando o melhor, né? E é uma coisa que eu acredito que te desafiou também, porque você é a revelação do ano, né? Claro, É a moço. nossa revelação do ano, assim, que a revelação da madrugada. Que antes disso já tinha apresentado, né? Que a gente falava aqui, pô, tu apresentou e aí, tipo, não, beleza, passou, e aí depois o boom mesmo veio naquela live que você vai partilhar daqui a Foi pouco. louco. Mas é muito sobre estar aberto, tipo, de tomar o feedback, de falar, fala isso, ó, desse jeito aqui, tal postura, de tal jeito. E o principal é o preparo. Porque nem todo dia a gente tá bem para Né? estar apresentando. Muitos dias a gente tá exausto, a gente tá cansado, a gente tá com problema, aconteceu alguma coisa em casa, aconteceu alguma coisa no trabalho, e tipo assim, não dá para chegar e, tipo, opa, né, E tu falando disso, bloqueei. tu lembra do dia, não sei se tu vai lembrar do dia que a gente conversou. Aí tu falou assim, tu chegou um dia que tu levou uns 5 minutos pra se situar na situação. Eu falei, mano, é porque eu tinha acabado de tomar uma energético. Não, acho E que tu não ainda tinha... falou assim, cara, hoje eu esqueci o energético. Foi Eu isso falei, cara, também. hoje Hoje, tu hoje eu tá. esqueci o energético. Ele mandou, falou assim, tu tava... Eu falei, não, e olha que hoje eu ainda tinha esquecido o energético. Porque assim, realmente tem dia que tu chega aqui e ficar sentado é muito difícil, pô. Tu quer falar, tu quer se mexer, tu quer levantar. Ah, E eu ainda tenho uma péssima mania de às vezes falar gesticulando, né? Então assim, fica naquela de tipo assim, pô, a pessoa tá entendendo o que eu tô falando, não tá? Então assim, é muito massa, né? E esse ano eu fui agraciado com 2 podcasts, né? Com o fundador e com a Bíblia, né? nossa. Porque no dia do fundador eu estava como apresentador, e no dia que a gente lançou a isca e o Abílio e o Tainan pegaram e aceitaram, né, deles dois virem para cá, eu sentei na mesa do Abílio, né, de produção. E Aham. foi muito doido, porque o Abílio ele montou todo um esquema para ele continuar lá na frente, por dentro de tudo que estava rolando. Eu só mudava as câmeras, né, achava o máximo, mas o fato de estar lá Operador de câmera. e o fato de estar aqui é muito engraçado, porque beleza, às vezes a gente pode estar ali e ter uma pessoa e tal, não sei o quê, mas é igual eu fico, desde os primeiros episódios, remoendo isso em mim. É muito o que a pessoa tem pra dizer pra mim. Porque, tipo assim, às vezes eu tô aqui, você fala um negócio e eu fico, cara, eu passo o resto da semana remoendo aquele negócio na cabeça. Parará, e eu falo assim, cara, tem que girar a chave aqui também pra isso, sabe?
Porque é isso, sabe? Tipo assim, o cristianismo, a gente tem a todo instante tem que estar aberto a aprender, né? E tem uma coisa nova que eu posso aprender contigo, que é só contigo que eu consigo aprender. Uhum. Que é o que faz o meu chamado à santidade também ser único, o seu ser único, e a gente precisa dar essa resposta, né? Sim. E assim, pega muito da vivência, né? Porque nosso público é variado. Por mais que assim, um público seja um público um pouco mais jovem, acho que até uns 35 ali no máximo, né? Acho que nem sei se chega a tanto, né? O público do podcast, assim. E vê muito dos apresentadores também tem essa variação. Igual, por exemplo, você tem o padre. Que é o Padre Wesley, É o que Padre é Wesley. cara, cabeça Então, demais. assim, tipo, o papo com ele vai ser diferente, as perguntas com eles vai ser muito diferente. Então, vai atender um público. Tem eu que já tenho uma realidade de filhos, já sou casado há mais tempo, não tô mais novinho, né? Tô com 32. Desculpa, eu relembrei hoje que eu tô com 32, eu tava, tipo, ali querendo me passar por 30. Aí a cara hoje falou, não, pois é, tô com 32, eu... Sabe Tu aquele tá momento que fazendo essas contas certas? você para assim, falei, 32? Aí, tipo, deu aquele choque. Aí ela, tu tá achando que tu tá novinho? Aí tem tu que não chegou, tá nem perto dos 30, tá no 20 Vamos e deixar coisinhas abaixar, assim, né? velho. Tá novinho aí. Então são linguagens diferentes, são modos diferentes, mas tudo com um objetivo. Nosso objetivo principal é como ser santo na nossa realidade, com as nossas dificuldades, com as nossas falhas, com as nossas quedas e aprender com cada convidado que vem aqui. Poxa, como que tu tá buscando a santidade no teu dia a dia, na tua vivência? Igual, pô, teve o cara da... O cara fica até meio... Já fica assim, será que eu tô falando certo? Eu tenho muito isso de me policiar também, né? O rapaz da... O André. Teve É o o André. André, o André da carpintaria? Não, o Não. da carpintaria foi o meu irmão gêmeo, entre aspas. Isso, O da mas o André que carpintaria você é tá falando é o da... o que faz os vídeos da internet também. Não, esse é o Não, esse é novinho. o André, É o aham, André, o novinho. isso. Não, tem ele também que, tipo assim, é um jeito de evangelizar muito Uhum. diferente da minha realidade. Da carpintaria é o Danilo, é o ponto Ah, soprano. ponto soprou O aqui, ó. pronto É o soprou. Danilo da É o carpintaria. Danilo. Mas é igual, tem o jeito do André, a pegada pra jovem e tudo mais, tal, que é igual ele falou, cara, é uma isca, tipo, vem Sim. e tal, e atrai E tudo aí, assim, mais, e teve o ajuda André muito, esse assim. ano, teve a Ana Arnold, né, do Católico Online, né, que fui Sim. eu. E aí, assim, teve o Danilo, e é engraçado, né, falar do Danilo como gêmeo, porque eu fui com uma mente, cara, tipo assim, vai ser o podcast, vai ser mais sério, vai ser mais assim, não sei o que e tal. Aí a gente sentou pra conversar e a gente tem tanta coisa em comum, porque a esposa dele estuda a mesma coisa que a minha esposa estuda. Aí ele também serve, e a gente falei, caraca, é tipo assim, multiverso. Tipo assim, conectaram os multiversos aqui, então. Foi muito engraçado. E o massa também de ver, por exemplo, né? Porque E o tom de vocês também era muito parecido, assim, tal, aquela, né? Vocês estavam bem alinhados mesmo. São gêmeo, cara, um elo tipo perdido aí. assim, foi muito engraçado. E eu cheguei um pouco antes e falei assim, mano, não sei como é que vai ser e tal, mas olhei os posts, são posts mais sérios e tal, não sei o quê. Não que, assim, os outros não sejam, né? Mas eu falo assim, às vezes sem tanto tom de humor, né? Igual a gente vê a Ana, então a gente vê o André fazendo, né? Aí eu já tava tal, não sei o quê, mas foi muito massa. E a gente tava também num período que a gente foi falar de Semana Santa. Então, assim, tem todo o peso, né? O arcabouço não só teológico, mas também litúrgico daquele momento. E foi muito massa, porque assim, a gente que serve ao altar vive a Semana Santa de um jeito totalmente diferente. 320 a todo esse tempo, desde segunda-feira, porque a gente começa na segunda pensando no trido e termina o trido pensando no trido, entendeu? Então, assim, não tem como. E Semana Santa pra gente É mais puxado é ainda. diferente, assim, muito diferente. E aí, igual a gente falou, né? Eu começando no início, né? A Tainá falando. Não vai ser eu que vou apresentar, né? Aí tu olha, puxa aí, quantos episódios que o Tainá esteve esse ano. E aí você vê muito assim, né? Ele se coloca numa linguagem. São diversos temas que às vezes a gente conversa com ele, às vezes a gente faz umas perguntas toscas, fracas, porque é às vezes o nosso entendimento E a ali nossa ainda a realidade, né? nossa realidade ali do assunto. E aí, por exemplo, trazendo o nosso fundador, né? Ele vai lá, transforma aquilo ali na linguagem da pergunta, dá aquela resposta de modo simplificado, tudo mais, tal, e tipo,
Aí em nós gera aquele também E que ele já te eleva, né, pra um outro nível. Porque ele Isso. simplifica a parada, mas no finalzinho Aí, ele põe um ponto e vírgula assim que tu fica assim, tá, tem não, e aí alguma todo coisa. episódio com ele você fica assim, poxa, mas E caramba. detalhe, não me avisaram, né? Aí, tipo assim, não, episódio com Tainan, não sei o que, de boa, de boa. Eu falei, de boa, fundador, né, e tal, você tem a resposta e tal, mas beleza. Eu te avisei. Aí só falava assim, é intenso o podcast com o Tainan. Eu te avisei. O Tainan gosta muito de falar, não sei o quê. Só que ninguém me avisou que esse é o primeiro podcast que eu não ia dar conta de segurar as lágrimas. E aí, no final do Não, podcast... mas segurar as lágrimas não é uma questão, né? Você não é uma Mas, referência de segurar lágrimas. Eu tava indo bem, pô. Eu tava indo bem. Falei, pô, nenhum podcast eu chorei, pá, não sei o que, tudo certo. Aí eu tava indo bem com o Tainan. Aí no final... Aí você me quebra. Não, no final foi ótimo, foi ótimo. Aí você me quebra. Você passou um bom tempo remoendo ali, igual diz o Vitor, ruminando ali, né? Ruminando tudo, eu falei, aí você me quebra. A primeira experiência que eu tive, assim, em apresentar o podcast com um fundador, era eu e o Danilo, de duplos apresentadores, né? O Mero já tinha saído, e aí a gente apresentou no aniversário da comunidade. Olha aí. E foi o primeiro presencial. Olha só. Aí montou tudo ali, a estrutura ali na nossa área, tudo mais, tal. Aí a gente sentou e eu e o Danilo, bora, né? Vamos lá. E aí pergunta para um lado, pergunta pro outro, e ele respondendo tudo mais, tal. Aí do nada a gente, vamos apertar um pouco mais as perguntas, tal. E aí soltou a pergunta, aí ele devolveu. Aí na hora que ele devolveu, e pegou assim, aí os olhos já encheu d'água, aí o Danilo perguntava, eu olhava pro Danilo, o olho do Danilo cheio d'água, porque o Danilo também, ele é bastante chorão. Eu também sou chorão, não é igual tu, mas eu me emociono fácil também com algumas coisas. E aí é sempre muito intenso, porque, cara, o carisma tá ali. É igual aqui, né? A gente vê nesse crucifixo, tá aqui, a Chagas, cara, o carisma tá saindo ali da boca do fundador, tipo, é igual você vê o Sermão da Montanha, né? Todo mundo ali ao redor do mestre, é igual nas nossas convivências, né? Qualquer conversa que a gente tem com ele vira uma formação. Você vai perguntar uma dúvida, do nada tá todos os irmãos ali, tipo, tá, e ele conversando aqui, e aí já serve para um, que serve para outro e tudo mais, e é essa realidade que a gente vive, trazendo, né, falando de verdade, de rotina, de realidade, é o que a gente vive aqui no dia a dia, né? E assim, eu peguei com ele um tema super tranquilo, que era santidade no cotidiano. Aí, tipo assim, pai, não sei o que, a gente teve uma formação na época muito próxima, então tinha algumas dúvidas que eu tinha anotado da formação, eu falei, vai ser ótimo, porque já vou juntar, já vou aproveitar, pai, não sei o que. Então, assim, foi muito bom, foi muito intenso. Hoje ainda é um dos podcasts muito mais intensos para mim, mas assim, é uma dimensão, porque assim, igual você falou, você vê algo que você se identifica, que é o carisma jorrando dali, e você fica assim, como é que faz para abraçar tudo isso, entendeu? E tem hora que você fica assim, calma, vamos com calma, um passo de cada vez, um degrau de cada vez, para você entender a sua realidade. Então, pra gente que vive aqui apresentando, negócio assim, eu não sei a percepção, que assim, eu não me assisto. Acabou. Eu não consigo me escutar também, não. Se a pessoa, depois, igual o Abílio fala, esqueceu disso. Não esquece de anotar e colocar no roteiro pra próxima coisa você não esquecer. Aí antes ele até fala, faz isso, tal, não esquece. Só que, igual, por exemplo, eu assisto tu falando, assisto qualquer um dos nossos outros irmãos que apresentaram, eu não consigo me assistir. Pode ser a pessoa que tiver, talvez no dia que tiver assim, sei lá, não sei, eu não vou conseguir me ouvir. Corta a minha voz eu ponho no mundo, porque eu sei o que eu vou falar. Isso, e deixa outra pessoa tocar. A gente sentou no estúdio, não sei o que, brincando. Aí eu abri, não sei o que, tem um retorno aí. Aí eu fui testar o fone, né? Ele não falei pra você, eu falei, não dou conta. Eu me perco. A nossa voz é muito chata, cara. Assim, você vai se perdendo no pensamento. As pessoas gostam porque assim, elas gostam, não, mas eu ouvi. De Deus, você ouvir assim, a sua própria voz é estranho. E quando você vai vendo assim a realidade, cara, a gente não é nada, né? Não é nada isso aqui, não é nada de se comunicar, tal. Se não tiver Deus, não é nada, porque tudo é dele, né? Tudo foi ele que nos deu, assim. Então, assim, não, tô falando muito assim, eu já fico com as manias. Porque lembrando do primeiro episódio, tinha uma equipe também online que ficava. Às vezes a Carol ficava lá da sala, falando muito né, falando muito assim, falando não sei o quê. Aí a Camila Kelly também mandava, olha, a gíria, assim, tudo mais. E aí eu
ficava me policiando para poder melhorar. E aí depois do tempo, quando o pessoal para de sinalizar para você, às vezes você vai voltando com isso. Então, assim, esse cuidado no que falar, no que perguntar, como perguntar, a temática, até onde entra, até onde vai. Só que, assim, nunca foi tão real a frase do Vitor que o podcast é uma conversa com a coca, o pão de queijo ali na sala da comunidade, porque as pessoas se abrem de um jeito, elas vão contando realidades, porque de fato elas se sentem à À vontade aqui. vontade. Tipo, não é um talk show, não é uma entrevista. Aqui é um. Não é algo, tipo assim, que é engessado. Porque, assim, às vezes a gente se prepara, monta 4, 5 perguntas ou outra e espera pra tentar entender. Porque, assim, tem convidado que senta aqui, mano, que a gente consegue ver porque a pessoa aparece um pouco no Instagram. Então a gente Sim. tem uma noção do que perguntar, pra onde ir, pra onde caminhar. Mas agora tem gente, mano, que chega aqui, que senta aqui, que não tem nada no Instagram. E aí, como é que você faz? Não, o episódio mais, assim, mais impactante, assim, no quesito de conhecimento, que foi do irmão da Lorena, esqueço o nome dele, mas não que esqueça o tema, que foi São Tomás de Aquino, que, assim, cara, ele falava e tudo mais, e eu... Hã? E o Tainan mandando as perguntas ali e auxiliando. E assim, buga, porque, tipo, nós temos que conduzir a conversa, não tem o que ser um doutor E né, na, questionar e na não sei o história que, e questionar. não, Porque pô. não é nem nessa temática também do podcast. E aí, o, o pessoal, quando, quando vê assim, até fala, poxa, mas em tal episódio rendeu mais, outro rendeu menos, porque cada convidado também tem a sua Peculiaridade. peculiaridade, né? Tem uns mais extrovertidos, tem um que, tipo assim, você pergunta, ele só responde a tua Tu pergunta, pergunta e é. tem um que na tua primeira pergunta ele respondeu 3 que você ia fazer, e você fala, uau, que Vai com massa e calma, tal, cara. e deixa rolar, e o episódio flui muito, e tem outros que, tipo, tu fez a lista de perguntas, aí tu olha pro reloginho e fala, cara, deu meia hora de episódio, peraí, vamos fazer É. mais, e te trava também, só que cada um dentro daquela realidade dele ali, ele, mesmo que responda do modo simples, mas é a vida dele, que é sempre o cuidado que a gente tem, né? Tipo, não é que um seja mais ou que um seja menos. É a vida de cada um, é a história de salvação de cada um. Igual muitas vezes perguntam, poxa, mas esse tema tava. Não, o tema é só o norte. Às vezes as pessoas chegam e É a ficam tua muito vida. nervosas. Como é que eu vou falar? O que eu vou falar? Ou então às vezes os meninos perguntam assim: tem umas perguntas prontas aí para eu poder estudar? Eu falei: não, gente. O que a gente quer, você não precisa estudar. Você já sabe que é a sua A vida, que sua é a sua vida. história. E aí, assim, é muito engraçado porque, por exemplo, né? Eu peguei esse ano o podcast com a Ana Paula, né? Ela é empresária, ela é de uma outra comunidade, da Renascidos em Pentecostes, não sei o que e tal. E você vai olhar, não tem nada no Instagram dela, não tem nada de Sim. nada. E igual a gente tá falando, eu falei, cara, vai ser uma pessoa que eu tô indo totalmente na Os incógnita. anônimos são mais E interessantes, era muito assim. engraçado que ela é uma pessoa muito agitada. E ela sentou e a gente foi conversando e ela, papapá, não sei o que. Não dava tempo, às vezes eu não tinha como pensar na pergunta, porque as respostas dela iam assim, ó, e a história e não sei o que. E você vê o vislumbre do agir de Deus na história da pessoa. Aí ela vai contando a conversão, vai contando o que passou para chegar onde tá hoje. Você fala assim, cara, se não é por Deus para a mulher passar e superar todas as dificuldades que ela passou, toda a sua história, todo o seu momento. Então, assim, e aí você vê a resposta dela ao carisma dela, você fica assim, cara, que loucura. Igual, por exemplo, né? Um dos meus primeiros podcasts no presencial foi com a irmã Laiane, né? Que ela é Alegria em pessoa. justamente. E ela chegou no estúdio toda tímida, não, porque não sei o que, tarará. E ela sentou e não sei o que. Eu falei, cara, que massa. E ela fala sobre isso no podcast, né? Sim. E aí ela fala assim, olha, o que mais me marcou e o que mais me cativou para seguir o caminho vocacionado da onde eu estou, que é, se eu não me engano, das obras de Maria, foi a alegria que eu via essas irmãs. E é isso, por exemplo, isso é uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, a alegria. Então, eu tenho uma alegria única em ser fiel da cruz. Como eu vou expressar isso no meu dia a dia? Como eu levo isso para o meu serviço? Como eu levo isso para dentro da minha comunidade? Como eu levo isso para dentro da minha casa, para dentro da minha família? Então, você fica assim naquela já de, meu Deus, quanta coisa, né? E, tipo assim, uma conversa simples. Quando você fala isso, me remete. Primeira temporada também, Irmã Joana, Missionárias da Misericórdia, alguma coisa a ver com a misericórdia, acho que elas são lá de São Paulo.
É uma senhora, uma irmã Joana, uma senhora, acho que tem mais de 70 anos, só que a alegria, a energia dela era constrangedora até pra mim, pro Homero, que, tipo, Era a na juventude. época éramos os garotões, assim, tipo, os jovens e tal. E ela falando, assim, sobre a necessidade de evangelização e de não se esconder. E ela falava assim, o pessoal dá desculpa da pandemia, de que isso, que tem que se isolar e tudo mais, mas tem um monte de gente ao meu redor sedenta de Deus, então a gente não vai deixar de levar a palavra de Deus onde precisa ser levado. A gente vai fazer encontro sim, vai respeitar as regras, mas a gente não vai deixar de evangelizar. Eu vou falar de Deus onde eu tiver que falar. E ela assim, com aquela energia assim lá em cima, um sorrisão de orelha a orelha, assim, que você ficava assim, impactado assim da alegria dela, de tudo, e ela falando da missão, e aí você ao mesmo tempo olhava pra você e falava, cara, e quantas desculpas que eu dei? Porque é igual eu falo, o ouvido mais perto da boca é o meu. Igual quando você vai fazer a pregação e tu tá na pregação, primeiro que toma pancada é você. Mas quando tu tá no podcast, o que o convidado fala, primeiro que é você que recebe aqui, no olho ali, no tete a tete. E se intensifica mais quando a gente tá aqui no ao vivo, porque a gente tá aqui, né? Então qualquer expressão já tá ali na hora, né? Então a pessoa já sente. Lá no online, não, você ainda tinha Um um delay. delayzinho, É você igual, tinha igual eu falei com a uma Bruna, né? colinha, uma coisa. Igual eu falei com a professora, tinha desculpa de do nada travou, né? Travou aqui, Aí peraí, fala, não, vamos. eu usei essa desculpa no episódio do pessoal do YouCat. Eu não lembro se o episódio já tá como YouCat ou se já tá como Campus Fidei, né? Que é acho que era a Adriana e a Amanda e a Alexandra. E quando a Alexandra falava da vocação dela, falava do chamado, falava do amor à obra, à missão, de como se encontrou, de como que ela se doava ali, aconteceu isso, tipo, que eu fiquei assim, caramba, a sede dela, o desejo dela, o amor dela pela vocação dela, pela missão dela, pela obra. E assim, foi um dos primeiros episódios além do impacto, né? Porque o quinto foi o que eu fiquei sabendo que ia ser pai de novo, mas esse episódio dela falando da beleza da vocação, falando da intensidade de como viver o chamado e tudo mais, bateu. E eu fiquei assim, tipo, na hora eu já fui refletindo automaticamente. E não era pra eu parar pra fazer a Então, tipo reflexão assim, assim. calma. E eu fiquei assim, aí tipo, o olho encheu d'água. Aí eu. Ó, Rabílio, Henrique. Aí eu, não, então, dando sequência e tudo mais. Porque é muito isso, assim. Teve outros, teve o da menina da. Esqueço sempre o nome. Mas uma das meninas que era na época vocacionada da. Não, era postulante também, da Canção Nova. E aí, poxa, a mesma etapa, e ela falando de como começou a missão, de mudar, de sair de casa, de se entregar, de viver aquela doação. Então, assim, vai deixando marcas em nós, e você fala, cara, é um outro carisma, mas ela tá vivendo aquilo que eu sou chamado a E aí, viver aqui. igual você tá falando da Canção Nova, né? Eu entrevistei o DJ André, né? Que ele é da Shalom. Cara, e aí, assim, casado, na época ele tinha acabado de ser pai. E aí, assim, viver a entrega dele em ir evangelizar a juventude através da música, dos eventos e não sei o que e tal, foi muito interessante, porque você vê também de novo. Aí, e o que eu achava massa é que, assim, ele é muito tranquilo também, né? O tom de voz muito sereno, não sei o que Tu e já tal. imaginava alguém hiper E eu falei, agitado e DJ vai tal. ser animadão, né? E ele super calmo, cara. E você vai conversando e você vê a história, você vê a animação, você entende onde Deus age. É igual você falou, Deus não é contra a história. E o chamado dele é complementar a isso. E é muito massa, pô. Você vê hoje é uma pessoa que eu não conhecia, que eu já sigo com mais afinco, e aí você vai vendo a história. Aí eles estavam aqui, eles estavam de mudança, e agora eles já mudaram de novo. E é assim, é um outro carisma, que é um carisma complementar ao nosso, mas também que tem as suas riquezas, sabe? Que tem a Sim. sua expressão única, que traz essa complementaridade, que é por isso que a igreja é tão bela, é tão rica, e você fica assim, caraca, que loucura. Sim. E às vezes até o pessoal fala, puxa, mas podia ter perguntado tal coisa, tal coisa. E uma coisa que é legal é porque aqui é o nosso momento de tirar as dúvidas com ele. Tipo, cara, eu tenho dúvida disso e disso. Então, como é que você vive isso? Não, e essa questão, essa dificuldade, como é que é isso? Por isso que a gente sempre fala, né? Pessoal, tá com dúvida, quer perguntar alguma coisa, não tenha vergonha.
manda pergunta no chat mesmo, manda, quem tem nosso contato, manda pergunta no WhatsApp, manda pros fiéis, manda lá no grupo da comunidade, manda pra Paty, pra Nath, as meninas que auxiliam ali na agenda e tudo mais, né, na nossa dinâmica aqui do podcast, porque assim, as dúvidas não são as mesmas, são as nossas dúvidas, as E a nossas nossa questões, assim, a interpretação, nossa né? interpretação daquele momento, que pode não ser, normalmente não é a dali, mas eu sempre saio muito feliz com o que eu conversei com o convidado, porque, cara, o que eu queria perguntar, as dúvidas que eu queria sanar, é igual quando você falava, quando vem pessoas assim, ou famosas, ou especialistas em algo, igual quando vem a Ju, aí também o do Luciano também, O do Luciano falando foi de massa, mano. masculinidade, de paternidade, E aí, de tudo. Então, assim, falei, cara, é minha hora, eu tô com uma consulta grátis aqui, então vamos, né, vamos perguntando, vamos falando. A Tereza também, então, assim, são episódios que são... Você tem um especialista ali, então, sim, cara, eu dá pra vou você tirar o perguntar. seu proveito, né? Tipo Isso, assim, você você arrancar dá uma pra casquinha tirar as pro meu dúvidas. lado, né? Só que nem sempre vai ser a dúvida de quem tá lá. E aí, por isso que é importante a gente sempre falar, poxa, pessoal, participa, Interage, interage e aproveita. tudo mais, porque assim, poxa, pode ser a sua dúvida. Eu não vou adivinhar qual é a dúvida de quem tá. Sim. Pode acontecer da pergunta ser igual, mas o jeito de pensar, a minha dúvida, a minha realidade pode ser outra. Só que eu sei que eu sempre saio com minhas Como questões se diz, com, sanadas. com o checklist O feito, né? checklist está feito. E é, igual, é engraçado você falar isso, né? Que eu achei muito massa, porque, igual, por exemplo, aqui a gente é um ambiente muito aberto, né? Igual, a gente parou um mês para tratar das mães, né? E aí a gente teve, as meninas e toda a organização teve a sensibilidade de dizer, opa, peraí, vamos tirar os meninos. Então, assim, porque não cabia, pô, porque a gente Sim. vai falar de mãe, você tá pra mãe e falar o quê? Não dá. Nunca, tipo. Porque por mais que assim. Você ainda tem uma vivência, Não, eu tenho a e vivência mesmo da minha assim, mãe. por mais que eu seja um pai presente, participativo e tudo mais, a rotina da mãe é diferente da rotina do pai. Os deveres da mãe, os deveres do pai são diferentes. E não dá pra dizer que, eu entendo. Beleza, você entende parcialmente, você não entende completamente porque você não vive Não aquilo ali vive. na carne, você não tem hormônios de mulher, você não passa por o que uma mulher passa. Então, você como homem, você vai acolher, você como marido, você vai acolher. Então, assim, muito sabiamente a Mônica Assumiu e assumiu e foi. faz. Então, assim, e a gente tem sempre também muita gente boa, né, para apresentar. Então, poxa, a cofundadora vem, apresenta a roda de conversa que ela tinha feito também Sobre a morte, sobre a né? morte, as reflexões da, da morte. Então, tudo aquilo ali fica reverberando por muito tempo ainda na nossa rotina. Por isso que a gente fala, ela aparece em momentos Momentos especiais e específicos não fica, fica. e fica marcado ali por muito tempo. Então, assim, e são sempre convidados também de muito conteúdo. Então, é um tipo Ixi. de episódio, é um tipo de sequência de mais conteúdo. Não é tão leve igual quando é o nosso. E aí a gente também traz assim, teve um especial das mães, a gente trouxe também, tentou trazer um especial dos pais, um especial de sacerdotes, e foram assim, riquíssimos, né? Sim. Porque a gente teve a presença do Padre Wesley, a gente teve um dos episódios, acho que deste ano mais longo e mais duradouros, que foram do Padre Wesley com o Padre Christian, não é? Se eu não me engano. Cássio, Cássio, Padre isso, Cássio. Padre Cássio. E foi um episódio assim, cara, super intenso. E a conversa dos dois pros dois era muito simples. Mas, cara, é um E conteúdo a gente, muito tipo assim, denso. não é. Aí, peraí, nota de rodapé aqui, tradutor, tal. E aí você tenta acompanhar e você fala assim, caraca, velho, calma. Não, é igual assim, pode chegar qualquer convidado, não, beleza, veio o bispo aqui, a gente conversa com o bispo e tudo mais, só que, claro, a gente nunca vai extrair, ou nunca vai ter uma profundidade, nunca vai ter um argumento, claro, né, a gente sempre busca os nossos roteiristas antes ali para ter Lógico que a gente uma dá uma questão. ligada e fala assim, É, suporte. então, como que a gente pergunta, o que a gente não pergunta para poder render, mas assim, é o mais interessante, por quê? Porque muitos dos que não nos assistem são pessoas como nós, não tem assim tanta vivência teológica e tudo mais, e que às vezes perguntas simples de entender o cotidiano das coisas, daquilo ali, e poxa, aí a pessoa fala, caramba, tirei aquela dúvida, me senti à vontade ali naquele momento. E claro, sempre vem, cara, é um bispo, então sempre vai vir A coisas igual. autoridade da igreja, né? Quando foi o bispo, foi o Tainan que apresentou, então ele também trouxe toda a riqueza da vida do bispo, da missão, tudo. E é muito incrível, igual você já. Eu acho que eu nunca entrevistei. Não, eu já entrevistei o Padre Wesley umas 3 vezes
né? Mas toda vez que você... É engraçado, toda vez que a gente pega o Padre Wesley, né? Eu falo assim, porque a gente senta muitas vezes pra conversar. A gente tem essa liberdade muito, muito Sim. boa e muito gratificante. Você nunca consegue ter o mesmo assunto. Não. É sempre realmente um novo assunto, uma nova dinâmica, um novo... É sempre novos aprendizados, né? E que também, assim, a E por sabedoria mais que dele você é tente falar da riquíssima. mesma coisa, Ela vem de outro ela jeito. vem de outro jeito. Porque, por exemplo, às vezes eu sinto muito pra tentar conversar com o padre de liturgia. Pô, liturgia e tal, mas... Porque, assim, a gente senta pra conversar muito de regra, né? E, então, assim, como fazer isso? Como fazer aquilo? Aí, pô, beleza. Só que quando você adentra no mistério da parada, você vê assim, não, peraí, hoje você segue de um jeito, amanhã você segue respeitando a mesma ponte, só que com outro parâmetro. E que é muito, muito belo, muito rico. Sim. E dentro dessa dinâmica, assim, né? Poxa, falando dos padres, né? A riqueza. Que, assim, a graça que a gente tem de ter a igreja participando Do do podcast. nosso podcast, né? Então é sempre muito bom. Aí depois disso, além do Padre Wesley, acho que você já apresentou, Eu peguei o Padre Adilson. apresentou mais com um ou com dois Isso, padres, né? eu Foi peguei o padre. Padre Adilson, Foi. que é um padre que a gente faz missão na São Vicente de Paulo. E aí, assim, ele chegou super sério também. E, não, o que a gente vai falar? Eu falei, não, com a sua vida, não sei o que e tal. Aí, no meio do podcast, a gente descobriu que ele já conhecia o Padre Wesley também, que eles já tinham trabalhado juntos. E aí, assim, você percebe que a igreja aqui em Brasília, ela é muito próxima, né? Sim. Porque ou todo mundo conhece o Padre Wesley, ou todo mundo conhece o Abílio, ou todo mundo conhece o Tainan. Então, assim, todo gira e tu fica assim, caraca, velho, é muito massa Todo mundo isso. se conhece, Todo tipo, a mundo se gente que conhece. tá de novo na Na galera ali, parada, chegando quem sou agora, eu, assim, né? tipo, Quem sou não, eu? sou amigo de fulano de tal, E tal. que não sei o Não, quê. não, amigo meu Porque de eu longa participei num data. evento, não sei o quê, não sei o quê, e aí o Padre Wesley tava lá, não sei o quê. Aí o Padre Wesley. Não, e esses três nomes que você falou, né? Padre Wesley, Tainan e Abílio. Não, Abílio, pra onde você vai, todo mundo Todo mundo conhece, conhece o Abílio, todo não mundo tem conhece o como. Abílio, todo mundo conhece o Tainan. E trazendo ainda dentro dessa realidade, outra coisa também que pra mim é muito marcante, né? É quando são membros, cara. E aí, quando são membros, tem um episódio seu esse ano que, cara. Meu, eu Seu. apresentando, né? Isso, Claro. lógico. Esse era o meu primeiro. Teu e do Marcelo, que mexiam muito comigo. Porque esse eu sentei pra escutar depois, não sei o que e tal. E eu tava escutando no serviço e eu parava, toda hora parava e tinha que anotar um negócio, tinha que fazer um negócio. E foi um dia assim, que curiosamente no meu trabalho foi muito tranquilo. Então deu para eu prestar atenção, deu para eu ouvir, apesar de eu ter minhas outras coisas para fazer, fluiu e eu falei assim. E quando eu percebi, já acabou, eu falei, mas já acabou. Aí você ficou tipo assim, como assim já acabou? Foi um episódio foi online, esse teve que ser Não, foi online. presencial esse. Ah, esse foi Foi presencial? presencial que ainda tem os vídeos do Marcelo lá. E aí ele Ah. fica olhando, tipo assim, foi muito massa. E vocês falam dessa dinâmica, né? De São José, do trabalho, da devoção, da Sei, entrega do foi Marcelo. Então, assim, é muito massa porque é um cara que tá aqui no nosso dia a dia. Por exemplo, é meu formador. E aí são assuntos que a gente às vezes nunca chegou porque não foi o momento da nossa formação ainda. Mas, cara, você olha e fala assim, caraca, velho, eu tenho muito ainda que aprender com ele. E ele tá aqui. Que tem tempo que ela não vem aqui no podcast, que foi o da Nath. A Nath, que está também na produção, que já foi apresentadora também, já foi convidada. Quando ela falava de Comunidade de vida. de comunidade de vida, do chamado dela, de como que aconteceu tudo isso, todo o processo. E aí você fala, cara, é o meu carisma, é o mesmo chamado que me tocou, o mesmo Deus, o mesmo Senhor que ela viu, que nós, né, falou, eu vi o Senhor ressuscitado, que me chamou, que me tocou, que amou, que limpou minhas feridas, que me curou, mesmo depois de eu ter machucado tanto ele e ainda querer ser infiel tantas vezes com quedas tudo, mas esse Senhor que me cura todos os dias, que me transforma, e por isso eu quero dar essa resposta dando tudo para ele, né? E aí eu falei, caramba, Deus, é uma entrega de vida, assim, de uma irmã, tipo, nova, acho que na época que ela participou, acho que ela não era nem postulante, ainda tô na dúvida agora. Acho que era, já. Eu vou ver se o ponto me sopra aqui, qual a Se o ponto etapa sobra, quando ela entrou quando ela entrou pra comunidade de pra vida, comunidade de vida, né? Vou ver se puxa, não sei se ela tava no vocacionado ou no postulantado. eu acho que já era postulante. Ela Foi já no era postulante. Ela já postulante, né? O ponto postulante, soprou aí, né? postulante. Não, beleza. Então era postulante. E assim, Ah, tá. O ponto aqui isso pra uma outra uma história boa. também aqui, uma Pois história é. muito boa. E aí eu falei, cara, tá vendo? Tá acontecendo na vida da minha irmã.
E assim como tantos outros que falam da realidade de família, que falam das suas dificuldades no dia a dia, de como é viver, e você vê assim, o carisma na vida do teu irmão, no outro. E aí, E disso esse ano, assim, a gente teve um momento muito bacana que foi com os novos consagrados, né? E eu sim. acho que para vocês deve ser muito mais impactante também, porque você é um dos novos Sim, consagrados, né? sim, Então a gente teve a Camila, a gente teve o Erlon, que são casados, sim. consagraram esse ano. A gente teve o Felipe Homero e tem você também. Então, assim, E eu e o Homero, a gente tava no tava junto, podcast, né? tava junto, eu entrevistando ele. Não, esse eu com o Homero não foi. Foi Foi dia sobre, 8. foi sobre os novos, foi sobre os apresentadores. Mas, assim, Isso. o que eu acho massa, por exemplo, né? Eu entrevistei a Camila, né? E depois você entrevistou Isso, e o na esposo sequência dela, o o Erlon. Elo. E aí foi muito massa. E aí, assim, né? Eu perguntei, e eu apresentei a Bruna também sobre os novos apresentadores, mas também é uma das novas consagradas, né? Sim. E aí, assim, qual que, como se diz, como você vê a evolução do carisma na sua vida? Porque você chegou aqui, igual você está falando, você começou o projeto, você era postulante. Hoje você é consagrado. Você tem uma outra visão do carisma e você tem uma outra visão sobre a saída da comunidade para a missão. E como é, tipo assim, ter essa, vamos botar assim, como uma evolução, como um crescimento espiritual para tudo isso? Nossa, o garoto pegou, hein? Ensaiei, ensaiei, Pera ensaiei. aí que eu vou devolver essa daí também. É, é muito. Você vê o amadurecimento, né? Tanto nosso, não que eu seja maduro ainda, né? A gente amadurece a cada dia, a cada experiência, né? Depois que você passa por aquela experiência novamente, que você vê se você só aprendeu ou se realmente é uma coisa madura, né? Que vê do nada, tá, vai mandar uma bomba aí no, no, no chat. Mas é muito isso, o amadurecimento também do carisma, o amadurecimento da vida comunitária, de como está a organização comunitária, de como vai se percebendo esse mover de Deus dentro da comunidade desde como são separadas as etapas, o tempo de cada um passar, o tempo que cada um precisa a mais ou a menos, ou, né, ou ficar ou seguir e como ir para a missão, quem vai para a missão, qual etapa está mais ativa, qual etapa está mais aqui resguardada. E agora, como consagrados, nós estamos o tempo todo, é igual eles falam, né? Agora não são os outros, é sempre você. Ah, ninguém pode, é você, você tem que estar lá, né? Você assumiu que é isso que você está fazendo, esse compromisso da tua vida. E é muito também o amadurecimento pessoal, né? Porque olha como pegou a gente, tipo, pegou a gente garoto, ali, né, os jovenzinhos e tudo mais, e hoje são homens, pais de família, mulheres, mães de família, né, pais de muitos filhos, com as realidades de trabalho da casa e tudo mais, e o compromisso de se doar, porque ninguém nos obrigou a estar aqui, né? Uhum. A gente recebeu esse convite de Deus e aceitou responder, né? Aceitou corresponder a isso, né? Então, cabe de nós a responsabilidade de corresponder, né, com fidelidade a esse chamado, que é o nosso maior desafio como fiel da cruz, né? Permanecer fiel, né, ao nosso chamado. Então, assim, é um crescimento, não dá para dizer que é linear, como se fosse uma linha de ECG, para quem não é da área da saúde aí, mas a linha de ECG ela faz assim, né, e vai riscando, ou então Sobe, aquele desce, ponto sobe, do desce, sobe, desce. terremoto, né, e vai. Uhum. Então é assim, conforme a nossa vida, e a gente busca também, ao longo, né, do amadurecimento, do crescimento na nossa vida, e largando, né, A vida velha, né? a vida Os velha requisitos da vida velha, né? e Entender tantos altos e os e baixos baixos, para tentar com que ela seja o, o mais, né, regular o possível. mais regular possível. Não que a gente não vai cair, não que a gente é perfeito, mas a gente é a gente, nossa, que feio, né? Mas nós temos muita sede, assim como Deus tem sede de nós, né? E essa sede por santidade, essa sede por todo dia lutar, por todo dia querer ser mais de Deus em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas rotinas, às nossas falhas diárias, porque é Ele que nos sustenta, né? Igual eu sempre falo que o que seria de mim se não fosse a comunidade? Porque não é a comunidade que precisa de mim, sou eu que Sou eu que preciso preciso. da comunidade. Desde o dia que eu entrei e toda a formação que eu recebi, tudo que eu já passei aqui, todos os momentos que a comunidade me sustentou, igual eu recém-casado, eu perdi meu irmão com cirrose, então assim,
Na lua de mel, minha irmã me ligou, ó. O William, ele foi internado, ele tá muito mal. Ele já tá num estado bem grave mesmo. Mas fica tranquilo, a gente vai te informando. Termina sua lua de mel. E aí volta. E quando eu voltei, ainda tive a graça de ir lá e, assim, conseguir duas coisas. Levar um padre para confessar. Ele comungou. E acho que alguns dias depois ele faleceu. E aí eu falava, poxa, Thay, podia ter feito mais. Ele, o que você poderia fazer como cristão e como irmão, você fez. Você levou Deus para ele. E aí a comunidade sustentando. E quantas vezes que minha mãe já passou também por momentos difíceis, que ficou internada, de AVC, de infarto, de tudo. A comunidade estava lá para me sustentar nos momentos de dificuldade também ao longo da vida. Então, assim, sempre esteve lá e sempre me mostrando que aqui é o meu lugar, aqui é minha casa. Então é muita ingratidão minha não corresponder dando o meu tudo. E ainda falta dar muito mais. O que eu dou é muito pouco, ainda é nada diante do tudo, né, que está aqui na nossa frente. Então, falando de maturidade, é isso, é um processo a cada dia. Claro, a comunidade está anos-luz de maturidade, de vivência, mas é correr para não ficar para trás, não dá. Não, o barco está em alto mar e o céu é logo, né? E não dá pra gente ficar parado, né? E aí, assim, né? Um pouco daquilo que a gente estava falando, né? O pessoal estava aqui comentando numa partilha que eu fiz. Eu acho que eu não sei se eu cheguei a falar isso contigo, mas assim, foi muito engraçado que a gente, igual a gente estava falando do alcance do podcast, não sei o que, e tá voltando nesse tópico. Aí, um belo dia, uma pessoa me parou, não sei o que, eu te vi na internet. Aí eu, é o quê, moço? Tu tá me confundindo, né? Me viu na internet. Assim, como se diz, né? Meu Instagram nem tem lá essas coisas. Não é tu que apresenta um podcast assim, assim, assado? Aí eu falei, sim, não sei o que. Aí foi que eu me toquei, né? E foi muito engraçado porque, assim, esse menino, ele ia algumas vezes lá no meu serviço, né? Porque eu trabalho numa loja de pneus e não sei o que e tal. E aí, às vezes a gente chama terceiros para poder ajudar os meninos no estoque, a descarregar pneu, organizar as coisas e tal. Aí esse menino me viu, eu nem era muito ainda de ir lá na expedição olhar e tal. Aí um belo dia ele chegou pra mim e falou assim, tu não apresenta um podcast online? Eu falei, caraca. Apresento, não sei o que sou e eu. tal. Aí ele tava naquela, né? Tipo assim, eu te vi, aí eu vi um trecho no YouTube, depois eu vi um trecho assim, assado. Eu falei, caraca, velho. E aí depois, um outro dia, aqui na feijoada, né? Eu saí da cozinha pra pegar não sei o que. Aí o cara passou por mim e falou assim, é tu que tá no podcast também? Aí eu olhei e falei, não sei o que, e aí, tá gostando, tá massa, não sei o que. Ele, não, tá massa, é bacana, não sei o que e tal. Assim, a gente vê que, pô, a gente alcança, a gente ainda vai, né? E a gente vislumbra que fala assim, cara, se tudo isso que eu vejo aqui eu não levo para minha vida, como é que isso vai valer a pena? Como é que o cara que vai me reconhecer... Já pensou? Se o cara que tá lá no meu serviço me vê dando com testemunho, a cara fala assim, pô, ele tá lá naquele podcast, mas é só o personagem. É só um personagem. Não é, velho, é a nossa vida. E a gente fica nessa coisa que, igual, nessa vivência, né, de tudo que a gente tem que pôr em prática e aprender e conhecer. E é muito gratificante, é muito renovador tudo isso, porque assim, a gente fica naquela, né? De às vezes essa fala, né? Ou às vezes esse comentário que, pô, fala assim, cara, eu preciso melhorar para Deus, porque assim, Deus tem pessoas que, como se diz, né, vão ver a minha vida e vão ser esse único evangelho. E aí? Tipo assim, como se diz, tem dias que eu não tenho esse vislumbre de que o evangelho que aquela pessoa tá lendo hoje é a minha vida. E aí você fica assim, pô, quando você para pra pensar nisso, você fica assim, caralho, que dimensão. Né, a gente tá assim, igual o nosso fundador gosta, é o lema aqui da comunidade, né? Uhum. Quem não se expõe não se compromete. Cara, a gente tá extremamente exposto aqui. Porque um corte desse vai chegar pra um monte de gente. O ponto que a Em gente não algum tem momento, noção, tipo, né? pum, viraliza. Poxa, se você não tem uma conduta de igual aquilo que você tá fazendo na sua vida, no geral, né? Não só porque, eu estou apresentando podcast. Não, é porque eu sou de comunidade, eu sou um consagrado. Eu carrego um sinal que mostra que não é para fora, é para eu me lembrar. Primeiro, eu sou um consagrado, eu tenho que ter uma... Ei, foi mal, desculpa, você bati no microfone. Eu tenho que ter uma postura diferente. Não porque eu sou melhor que o outro, mas é porque eu escolhi viver uma vida diferente. Com as responsabilidades da minha decisão. A minha decisão, justamente. E aí é igual assim, quando a gente sai e tudo mais.
os meus filhos já olham, já sabem que tem a cruz, já sabem que tem que vir para a comunidade, já sabem os dias que vem para a comunidade, já sabem das atividades, entendeu? Então, assim, eles já estão inseridos, por mais que não sejam comunidade, eles já estão inseridos nesse meio. A minha família já sabe. Poxa, já são 10 anos. 10 anos aqui vivendo isso todo dia. Então, assim, se a minha própria família não reconhece, o que eu Tem tô alguma coisa fazendo? errada. Que é isso que eu tô vivendo? Que roupa é essa que eu tô vestindo, né? É uma fantasia, né? Aqui eu venho, coloco a cruz, vou lá fora, carrego Colocar a minha cruz, máscara, não sei o coloco a que e camiseta tal. da igreja, vou pro encontro, e aí depois estou vivendo uma outra vida. Então, assim, é muito do encontro, né? É igual quando fala da conversão, né? O encontro e a mudança de vida. É o que a gente busca viver todo dia, né? Essa conversão, né? A conversão diária, a mudança ali nos maus hábitos, a cura das nossas mazelas, porque a gente também traz muita quinquilharia, né? Que tem que Sim. deixar para trás. E é só por Cristo, né? Só pela graça de Deus mesmo assim. E aí quando você vê essa realidade no outro, fala, caramba, é gente como a gente, olha só. É muito bom, porque você vê na prática o Espírito Santo, o mover do Espírito Movendo. Santo ali, movendo a vida de cada um. E assim, falando agora de perrengues, né? Desconheço. Esse ano a gente teve uma nova realidade de perrengues, né? Porque assim, você pegou os perrengues online, eu não peguei os perrengues da realidade. E aí, assim, teve um episódio que me marcou muito, né? Que foi com o Daniel da Piel Paraíso, né? Que eu cheguei atrasado, cara. Eu tive um contratempo. O apresentador chegou O atrasado, olha apresentador só. chegou atrasado, velho. E aí, assim, não sei se no episódio deu pra perceber, mas eu cheguei muito afoito, porque eu cheguei atrasado. A vinheta já tava assim, do meio pro final. E aí, e aí foi com o Daniel que, tipo assim, opa, eu me acalmei, né? E o Daniel é uma pessoa 320, e foi um episódio muito bacana, porque a gente falou de comida, que é uma das coisas que eu mais adoro, cozinha, comida, a gente conversou sobre isso. Ele falou sobre a paternidade dele, né, também, que era um dos temas, né? E o mais massa de tudo isso, né? Não foi o perrengue, mas foi assim, cara, foi o fato dele perceber também, pô, é um humano como eu qualquer, tal, vamos na calma, vamos respire e tal, deu tudo certo. O Abílio suando frio já, que, como se diz, né? Tô chegando, e nunca chega, mas graças a Deus deu certo. E foi um episódio super bacana. Do presencial, qual foi o perrengue que. Cara, o do presencial, eu tô vivendo agora, porque eu tô sem carro, né? Então, assim, eu tô vivendo o perrengue de, tipo, ter que sair, tipo, 2 horas mais cedo Cedo, pra chegar no episódio no no horário. horário. Então, você vai, aí, tipo, olha pro relógio, fala, não, já marca o tempo que vai passar o ônibus de ir embora também. Então, muito é isso. Aí, na hora de ir embora, você já tá mais relaxado. Mas pra vir, você fica muito na tensão de De não sei o trânsito e tudo que e mais. tal, ainda mais que a gente pega o início, o finalzinho do horário de pico, né? Sim. E aí, por exemplo, eu saio da cidade do automóvel pra cá. Cara, tem dia que eu bato em 1 hora, igual hoje eu fiz 40 minutos. Eu falei assim, Não, caraca. férias, né? Então, assim, tá tudo Aí eu tranquilo. fiquei muito aqui. Eu falei, cheguei cedo aqui. Aí, mas tem dia que eu chego 10 para as 8, assim, já em Já cima, em já. cima. E aí, assim, quando você. Tem uma coisa legal que, assim, quando você vem de carro, igual, por exemplo, quando eu tinha que preparar mais, fosse mais, aí no horário de trabalho eu revisava a pauta, no horário de trabalho, no horário de almoço do trabalho, Hum, eu revisava a pauta, olhava tudo mais, via o roteiro, não, vou começar a falar disso, vou falar disso, tudo mais, aí passava o texto, não sei o quê. Aí quando você chega na prática, sempre muda muita coisa, tudo. né? Só a introdução que às vezes você faz igual, mas o resto Porque é você tipo assim, acaba fechado. E eu lembro do começo, né, que todo mundo ficava me zoando, né? Que eu fui do fazer não quê? sei o que, aí eu, fala galera, agora Pronto, vamos. agora tu tem Aí agora o teu todo mundo falou, bordão, aí eu falei, agora também é meu bordão, o tá? Eu tô bordão. aqui só por conta disso. Aí não, acho que eu vou pegar isso. Fala galera também que vai virar o padrão do podcast. Mas revisava tudo mais. Só que o interessante é que quando você vem de ônibus, aí, por exemplo, dá tempo de rezar um texto, dá tempo de você revisar as coisas e você ainda tá Ainda tá no tempo, chegando, ainda você tô ainda tá, chegando. ainda tô chegando. Então, assim, para as atividades, às vezes eu pego o carro da minha irmã emprestado, né? Aí eu chego para as atividades comunitárias. Mas pro podcast, normalmente é dia de semana, e ela tá precisando do carro, então, assim, tá sendo esse o perrengue sou eu. Mas, assim, igual você viveu, que acho que o convidado atrasou e tu lá rendendo o bloco. Acho que foi o mais, Teve esse esse foi o maior também. perrengue.
Mano, Acho que tu rendeu uma meia hora ali de episódio. Foi aí, tipo assim, não, vamos aqui e tal. E você fica naquela de, tipo assim, cara, eu tinha as perguntas, como é que não tem como eu fazer pergunta porque eu não tenho quem responda. Eu nunca, tipo Vou assim, fazer pergunta pra mim não mesmo. tava preparado para esse momento, né? Porque assim, a gente sempre tem alguém para te responder. E aí não, aí o Abel falou, não, segura aí até o contato chegar, ele tá chegando. Eu falei, é o quê? E isso no online já acontecia demais. No online acontecia muito do pessoal Mas atrasar. aí no online dá pra tu puxar um texto, dá pra puxar um não sei o quê. Aí Aí tinha esses negócios. Aí às vezes eu ficava conversando com a Billy um tempo, tudo mais, aí puxava. E a gente, até no online isso consegue dá uma dar uma disfarçada. disfarçada. A vantagem, igual eu falo assim, é porque hoje o nosso espaço não permite. Mas uma vantagem que quando é com dois, porque assim, enquanto isso a gente ficava aqui. Trocando Vamos, ideia, vendo vamos, vamos filme e falando tal. do tema ou do episódio, de alguma coisa que dá para poder ir demorando. Só que aí você, tipo, cara, o moleque é estreante, entendeu? E já começou, e não foi, tipo, já depois de um tempo. Acho que foi no teu primeiro ou no teu segundo Não, no mês. primeiro, foi no segundo mês, porque no primeiro foi tranquilo, porque eu peguei só dois, né? No primeiro eu peguei com a Ju, que foi Online. online, e isso, e depois eu peguei com a irmã Laiane no presencial. Ah, Então que fluiu. fluiu muito tranquilo. Fluiu. Então, tipo assim, foram dois muito tranquilos, porque a Ju também super conversa bem, não sei o que e tal. E aí, assim, a Ju e o Abílio, né, são casados, não sei o que, eles têm uma organização muito boa. Então, assim, você vai conversando com a Juscelia sobre organização, sobre o dia a dia, sobre rotina, sobre tudo mais. Então, foi muito, muito massa. Então, essa conversa foi muito grande para mim por conta disso, né? No entanto que, assim, um dia que eu cheguei em casa, no podcast, não sei o que, tarará, tarará, e ela, calma, mano, vamos respirar um pouco Relaxa, respira. e tal. Eu falei, não, porque eu preciso, porque tem hora que tem coisa que a gente pensa, que se a gente não se expressar, e aí, Não, eu assim, chego muito assim, igual nos últimos episódios, principalmente com a do Luciano, da Tereza e tudo mais. Eu chegava muito em casa e falei, caramba, amor, é muita coisa que eu tenho que. eu não Eu, sou nada, tem que mudar tudo, eu tô muito... vamos organizar, me perdoa e tal. E vamos mudar isso aqui, vamos ajeitar. Eu preciso organizar tal coisa. Eu tô fazendo tudo errado e tal. Eu não sei de Aí nada. ela, pronto, agora vamos lá. Né? Que a gente de fato chega muito, muito, muito acelerado assim, às vezes. Porque é muito real, gente. Não é ficção. Mexe muito com a gente. Ele conversar com outras pessoas, essa troca aqui, ela tem um impacto. Porque, poxa, você tá doando alguma coisa ali, a pessoa também tá doando. Pra não dizer de um perrengue grande, já aconteceu um episódio que durou muito tempo, no último dia da entrega do imposto de renda. E o Abílio Precisa. o Abílio é contador, a Gisele também é contadora. Então, os dois lá e, tipo, já quase perto ali acho que de 11 horas já tal. E o Abílio, pessoal, a gente precisa terminar, Encerrar. tipo... E é igual, por exemplo, né, lá no estúdio, às vezes, pelas condições climáticas, né, a internet oscila. Aí a Bíblia já te dá aquele toque, fala assim, ó, fica atento aí, porque qualquer coisa a gente precisar encerrar antes, pra gente não perder a qualidade, Sim, porque é uma coisa que a gente tem cada vez mais buscado, né, a qualidade. qualidade, tanto no que vocês recebem aí, como a gente pode melhorar aqui para apresentar, por questões de qualidade. Então, assim, a gente já fica atento nisso também. Então, opa, tudo é uma preocupação, né? É uma preocupação que, assim, às vezes a gente não demonstra aqui na frente, mas a gente está por dentro, às vezes a gente está olhando, e às vezes, assim, a gente está olhando o telefone não é de maldade, é porque está puxando uma informação, Sim. está recebendo um ponto. Não é que o papo tá ruim, é porque o negócio fica chegando aqui e a a gente tem que acompanhar. Porque às vezes é coisa do podcast. Então, assim, Sim. se vocês verem, por exemplo. Quando né? não é coisa do podcast, as esposas falando ao horário, tá bom, já tá assim, já tá assado. Sem sempre um lembrete. Igual num dia da missa, tava tendo a Missa das Rosas, e a Carol tava aqui com os meninos, e ela, eu tô com os meninos, mas não se empolga não, viu? Eu tô aqui. Aí ela mandou, tipo, ela viu que eu não olhei o celular, eu vi que vibrou, aí eu não olhei. Aí ela mandou pro Abílio, fala pro Henrique não se empolgar, que a missa ainda não acabou. Aí o Abílio, a missa já acabou? Aí, tipo, me passando o ponto, eu, não, peraí, eu entendi aqui e tal. E é muito isso, porque tem dia que a gente se empolga mesmo, tem dia que flui e tal. Porque é isso, é o diálogo, é a vida. E o podcast também, ele funciona numa dinâmica que é assim, é com fundos próprios, né? A gente não tem, a gente não tem verba
né? Então a gente vive da doação assim como a comunidade. Então, assim, o pessoal que está assistindo que quiser doar, né? Inclusive, Que quiser ser um patrocinador do podcast, seu nome aparecer ali, ó, embaixo, eu apoio o podcast e tudo mais, nós estamos abertos à conversa, entre em contato lá, né? Você aí de, como é que é? Livraria, CNPJ, CPF, tudo que o que você quiser, for, gente. vocês que A forem gente pode aí, sentar para conversar e aí, olha aí, tá aparecendo aí, né? O nosso Pix, né? Então, assim, que é o arroba evento, não, é arroba, não, é eventos, eventos@escoladefidelidadeponto.com.br, se você quiser fazer sua contribuição. Se você tem uma parceria, tem uma ideia para chamar, a gente está no Instagram, né? No perfil da comunidade, que é fidelidade.dacruz, mas também no perfil da escola, que é Escola de Fidelidade. Você encontra a gente lá, a gente vai te responder, a gente vai conversar, a gente vai, como se diz, melhorar essa ideia aí. E aí, como você viu também, a gente tem uma campanha que ela apareceu aqui, que é um site, né? Para que a gente possa receber doações, porque realmente a gente vive da providência. Então, tudo que vocês recebem é de doação, é da gente correndo atrás, é de Deus sendo providente, porque Deus é muito providente para com a sua obra, para com a gente. Então, assim, a gente tem inúmeros relatos, né? Mas a gente também corre atrás, se esforça para isso. Então, se você está aí e quer nos ajudar, a gente vai ser, como se diz, muito grato, muito né? grato. A gente tem também uma lojinha na internet que tem alguns produtos, tem caneca, tem camisa, a gente tem cursos, né, no Hotmart. Então, se você está aí, puder nos acessar a nossa plataforma, a gente tem Filoteia, a gente tem Temperamentos, a gente tem a roda de conversas da Mônica, tá lá, Sim. tem um e-book sobre... Tem o Retiro da Boa Morte, tem as que é sobre o Retiro reflexões da Boa Morte. sobre a morte também. Inclusive, assim, no nosso Instagram tem o Abílio meditando aí, se eu não me engano, 28 dias sobre Filoteia. Então, é um conteúdo gratuito que está aí acessível para você. Lógico que, assim, os nossos cursos têm um custo, mas, assim, é simbólico para nos ajudar. Então, se você puder fazer, vai ser de grande valia para a gente. Isso aí. Tá na dúvida, né? Acessa lá, @Escola de Fidelidade no Instagram, @Fidelidade da Cruz, que vai ter os nossos canais lá para você poder estar fazendo a tua doação, seja para a escola, seja para a comunidade, né? Qualquer um dos dois que você ajudar tá ótimo. Se puder ajudar os dois, tá bom também. Ó, pensa, 1.000 pessoas doando R$1, 50 centavos, já é muita coisa. Então, assim, manda pro amigo, pro tio, pro primo, pro grupo da família lá, né? Às vezes a pessoa posta tanta besteira no grupo da família, tanta coisa à toa, né? Poxa, joga lá, pessoal, olha, não tem, mas eu acompanho isso aqui, ajuda lá, se você puder escutar, dá o like, se você quiser compartilhar esse link aí, falar assim, ó, galera, eu escutei esses dois aqui falando da igreja que achei massa, serviu para mim, se serviu para vocês aí também, então compartilhe, deixa o seu like, porque o YouTube vê isso como relevante, né? Então, isso se torna relevante, a gente vai alcançando e alcançando mais ainda pessoas para Deus, né? E a gente está também no Spotify, nas outras plataformas de áudio. Então, assim, se você não gosta de ver a gente pelo YouTube, veja a gente pelo Spotify, não vai mudar nada. A gente agradece do mesmo jeito. É tudo tranquilo e assim, tem que fazer o jabazinho, né? Tem que falar, né? Porque às vezes o pessoal fala, poxa, eles estão lá tal. Mas não, gente, aqui é tudo providência, assim, é tudo graça. O estúdio, graças a Deus, emprestaram o estúdio pra gente, tudo mais, tal. Os equipamentos aqui. É tudo compartilhado, é tudo emprestado. Então, assim, para que a gente possa sempre estar levando mais qualidade para cada um de vocês, de áudio, de imagem, né? Já ia falar de áudio e de som, olha a redundância. Mas é isso, assim, o podcast ele tem um poder de plantar uma semente, falando bem assim, né? Uma sementinha, que ela é lançada ali, por isso que desde que eu pensei no início, no nome, Gotas de Fidelidade, já vê daí, né? Não é uma pretensão de ser algo gigante, algo incrível, mas é essa gota, né? Também mandar um abraço pro nosso irmão, né? Que criou essa questão da Gotas de Fidelidade, né? Porque cada um que passa aqui deixa a sua marca aqui, né? Ele vai deixando a marca aqui ao passar, né? Pelo episódio, seja com seu jeito de apresentar, seja com a sua
desenvoltura, com a sua simplicidade, com o seu jeito mais expansivo, mas todos aqueles que já passaram por aqui, eles deixaram a sua Sua gota marca. de fidelidade aqui, a sua marca, né? E até a nossa pergunta do Gotas de Fidelidade foi de um irmão que apresentou aqui, que ele foi lançou essa pergunta, né, no final. E ficou essa marca e na maioria dos nossos episódios, né, a gente pergunta, né, qual a gota de fidelidade que a gente gostaria de deixar para Jesus hoje, né? Então, assim, é uma coisa que no que você vê, né, vai deixando os detalhes de cada um vai construindo isso aqui e o carisma vai pegando tudo juntamente com o Espírito Santo e modelando, transformando para ser aquilo que ele é. Então, essa gotinha que vai sendo deixada ali a todo instante, né? E aí, assim, é massa ver isso porque, assim, a gente vê o agir do Espírito Santo, né? Que soprou em um momento em você e aí deu, como se diz, continuidade em outras pessoas e aqui a gente estamos hoje, né? Aqui chegamos hoje com a graça, com a providência de Deus. Então, assim, é muito massa. Tu recebeu aí no grupo já? Não, vai colocar. Vai Vai colocar puxar? na tela. Ah, então tá bom. Só a gente acertando os detalhes aqui pra gente saber. Mas então, assim, eu acho que isso vem engrandecendo a gente muito, né? E aí eu queria deixar aqui uma proposta para você que está nos ouvindo, para você que vai nos ouvir. Se você escutou alguma coisa aqui no podcast que mudou a sua vida, que mudou o seu jeito de ver a igreja, compartilha com a gente, cara. Pra gente saber que como se diz, né? Estamos alcançando, estamos sendo efetivos, né? Compartilha um pouco da sua história aí com a gente, seja lá no nosso Instagram, seja aqui através dos comentários no YouTube, ou outra vez de alguma outra forma, né? Eu coloco aqui também o meu Instagram, o Instagram do Henrique, né? O meu não À adianta porque o meu disposição. não. Se vocês O às meu é vezes só já de conhecem enfeite a mesmo. gente, quiser partilhar alguma coisa com a gente, vai ser muito bacana, porque isso aqui é muito engrandecedor, igual a gente fala, é muito enriquecedor para Para nós, nós. e a gente espera que isso também esteja sendo enriquecedor para vocês. E se você tem alguma proposta para o podcast, a gente tá aí para ouvir também. Isso. E assim, é muito interessante você passar por esse movimento de exposição, de estar à frente e tudo mais, porque vai tirando, no meu caso, serviu para tirar muitas vaidades, muitas coisas. Porque, cara, tu vai errar o jeito de falar, tu vai ficar nervoso, tu vai fazer uma pergunta idiota, às vezes tu vai ficar sem palavra no meio do episódio, vai fugir. Então, isso assim, isso te dá aquela quebrada, assim, te dá uma mexida, e aí você entende, cara, eu sou muito pequeno, tem muito mais pessoas capacitadas, muito mais pessoas sábias, muito mais pessoas boas para estarem aqui, mas não, sou eu que estou aqui agora, então que eu dê o meu melhor com aquilo que eu tenho, mas sempre buscando dar o melhor, porque não é para mim, é para Cristo, e através disso essa gota de fidelidade vai chegando a outras pessoas. Essa minha pequena gota de fidelidade, que é estar aqui disponível para estar apresentando com as minhas manias, com às vezes os meus erros, as minhas falas, o meu jeito de falar expansivo ou não, que um gosta, o outro não gosta, ou que também a gente também tipo, sou eu. Então, assim, é essa questão de nos tirar, nos mover, E da zona do conforto, né? Porque às nos vezes tira da zona do conforto a todo tempo. Porque você sabe, tipo, um público gosta, um público não vai gostar. Por isso tem um antes no outro dia que é para vocês para não para testarem. Um dia tem o poder, Henrique, outro dia tem o Anderson. entendeu? E é Aí muito de vez em isso. quando a gente ainda traz uma outra pessoa Uma que é outra para pessoa ou outras pessoas que são sempre melhores, copiando inteligência limitada, né? São sempre melhores do que o apresentador para isso. Mas é sempre trazendo uma coisa que é fundamental nesse podcast, é a verdade da vida de cada um. Sim. Não é tipo, a gente não quer fazer cortes, isso e aquilo outro. Não, é a tua realidade, na tua simplicidade. Eu até conversava com o Felipe no dia, porque eu vim de carona, né? Ainda bem que o Felipe mora perto de casa já. O Felipe, vamos, que tu me dá carona. E ele, não, beleza, eu passo aí, a gente veio conversando. Ele, cara, eu sou ruim de data, Eu tô nervoso, não sei o eu que. não sou tão de conversar e tudo mais. Meu irmão, é a tua história, do teu jeito, cara, e o jeito de falar de cada um, porque vai ter alguém que vai se identificar, caramba, eu sou parecido com ele, né? Ou então veio o outro e fala, caramba, eu sou parecido com aquela pessoa, né? E ela se identifica, a identificação. Quando as pessoas se identificam, aí elas vão
buscando cada vez mais, querendo cada vez mais. E é isso, assim, essa não é a nossa comunidade, isso aqui é só um pedacinho, assim, do que é a nossa comunidade, né? Coisas que a gente fala também da roda de conversa, de poder ter mais rodas de conversa para que a gente possa também mostrar cada vez mais um pouquinho do que é ser fiel da cruz, cara, um pouquinho do que é esse carisma, do que é a vida comunitária, que nos salva todos os dias, porque assim, quantas vezes está difícil e a gente pede uma oração no grupo e a gente vê um milagre acontecer, quantas vezes que a gente, poxa, tá desanimada, aí chega um irmão, a gente começa a conversar, começa a partilhar, e aí ele já dá um renovo, né? Deus fala através dele para nossa vida. Então, assim, é muito bom ser comunidade, é muito bom estar aqui no Gotas de Fidelidade. E melhor ainda, é muito bom poder responder a cada dia, mesmo imperfeito, mesmo com as minhas quedas, mas é continuar caminhando, 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 caminhando rumo a Deus, que também caminhar perdido não adianta, Não né? adianta, né? É rumo à cruz, né? E se você, ao escutar o Henrique falar tudo isso, se sentiu tocado ou quer conhecer a comunidade, as nossas atividades são de terça a sábado. Nós temos missa meio-dia e 15 na nossa casa de missão. E nós temos adoração perpétua, né? Toda sexta-feira, às 8h30, você é nosso convidado. A única cesta que a gente não tem é cesta da Pastel, mas tem o nosso retiro, você pode estar conosco também, né? Vindo aqui na nossa casa de missão, a gente fica aqui no setor de mansões de Taguatinga, você é nosso convidado a vir conhecer, a vir partilhar e a vir beber direto da fonte, né? Então, assim, e a gente tem missa aos domingos, às 11h30, né? Tá aparecendo aí para vocês. Então, assim, aí fora isso, a gente tem outras missões externas, né? Hoje a gente está toda quinta-feira na São Vicente de Paulo, a gente também está aqui, né? Imaculado Coração de Maria. Então, sintam-se convidados a conhecer também e a virem chegar mais perto desse carisma que nos salvou, né? E nos traz aqui hoje. Pois é, você quer, eu tenho um grupo, eu tenho uma pastoral, alguma coisa, estou procurando um lugar para fazer um retiro. Né? A nossa casa também está disponível para você poder estar vindo fazer o seu retiro aqui, entre em contato, né? Então é uma coisa que a gente também, para esse ano, a gente quer muito, expandir os nossos contatos com as paróquias, com as igrejas aqui ao nosso redor, né? Para conhecer a realidade de cada um, o pessoal trazer aqui e conhecer, porque, poxa, às vezes o pessoal só tá ali naquele meio, mas não sabe as atividades que tem, não sabe onde procurar. Então, assim, os movimentos, a gente pretende trazer muitos movimentos aqui da nossa arquidiocese, para que vocês também conheçam, né? E busquem, né? Porque a messe é grande e os operários são poucos, né? Então, assim, venha participar, porque aos poucos você vai começando ali, eu tô na pastoral, tudo mais, você entra pelo servir e faz igual a gente, né? Aprende a ser amado, vai aprendendo todo dia a ser amado, a deixar ser cuidado por Deus, né? E a deixar Ele ir transformando a sua vida, né? Seja aonde Ele te chamar para servir. Então, poxa, quero um lugar para fazer um retiro, quero um lugar para rezar, quero viver Quero fazer um retiro quero pessoal. fazer um retiro pessoal, né? Eu ia falar, quero viver um momento de aprofundamento. Quero fazer um retiro pessoal. A gente tem uma capela aqui na nossa casa de missão, então assim, a gente está aqui de portas abertas para poder te receber. É só entrar em contato, agendar. Traga uma demanda que a gente entende, a gente manda para o nosso conselho, e o conselho traz as devidas respostas, né, para as situações. Pois é isso aí. Não deixe, né, de nos ajudar, né, de contribuir, porque assim, a obra ela tem custos, né? Não que a evangelização tenha um preço, mas é porque a obra exige, né, a manutenção para que aconteça essas coisas. Então a gente vive da providência, né? E para quem a gente não deu boa noite, nosso muito boa noite, né? O nosso seja bem-vindo. Se você não deixou o seu like ainda no episódio, você que está assistindo, deixa o like pro YouTube entender que é extremamente relevante, né? Quando ele entende que o mesmo conteúdo de pessoas assistindo e de curtidas é bom, ele entende que o conteúdo agrada as pessoas e ele vai entregando cada vez mais, né? Aí, ó. O Padre Wesley comentando que retiro pessoal, o melhor lugar é aqui em casa, então... Perfeito, né? Melhor mexendo que o do padre. Aí, ó. Precisamos de desodorante e água sanitária. É isso aí, padre. Pessoal do mercado, então você que fez a sua compra aí,
né? Um desodorante, uma água sanitária a mais. Mas é isso, gente. Na Não simplicidade só, porque é na não só realidade, também né? essa questão, né? Poxa, eu não tenho dinheiro, mas na sua compra, faz uma comprinha a mais, uma coisinha a mais, doa aqui na comunidade. É muito bem-vindo, né? Porque a nossa casa ela é grande. E a gente gasta muito material de limpeza também, né? Então, assim, não deixe de doar, né? O que é pouco para você é muito para nós, né? Qualquer coisa que seja dada de coração para nós Tem é um muito grande bem-vindo, valor. tem um grande valor. E, meu irmão, pra gente encerrar, você fez essas perguntas muitas vezes. Nossa, mas eu Você não nunca tava respondi. eu tava aqui pensando, né? Ele falou, eu falei assim, ele vai jogar essa pergunta pra mim primeiro, eu não posso, Não, eu tenho mas que eu vou esperar. jogar em segundo. Não, mas cara, eu já tenho um tempo a mais pra pensar, porque eu já tô aqui, ó, pensando. Falei, gente, é verdade, eu sempre fiz a pergunta e eu sei que ele vai devolver a pergunta. E é muito engraçado, porque às vezes as pessoas vêm, algumas pessoas, alguns irmãos de comunidade que já assistiram, não sei o que e tal, falam, eu não sei, não sei o que. É a única certeza que vocês podem ter, gente, essa pergunta vai acontecer em algum momento. E aí, meu irmão, qual que é a gota que você entrega hoje? Nesse oceano que é Deus, nesse oceano que é a evangelização, que é a vida, que é o seu chamado à santidade, qual é a gota particular do Henrique? A minha é perseverar, cara. É permanecer no amor. Todos os dias. Não, é a Não, vamos minha. lá, Mas justifique, cara. é a de permanecer no amor. E tem uma frase aqui da comunidade que é ser fiel, é permanecer, mesmo quando tudo diz ao contrário. Não é essa frase específica, mas resumindo a frase, é isso, é me manter fiel. Porque eu tenho todos os motivos, todas as justificativas para dizer não. Posso até ter, mas existe uma que é maior do que todas, que é de continuar, que é Cristo, que morreu por mim, que deu a vida por mim, e eu sendo nada, não tem nada para oferecer para Ele que não o meu coração, o meu tudo, a minha fidelidade, mesmo imperfeita, mas é isso, buscar ser fiel a Ele e permanecer neste amor todos os dias. É a gota que eu quero dar no dia de hoje, porque se tem uma coisa que nesse ano foi, foi a luta da perseverança, perseverar. E você, meu irmão? Qual a gota de fidelidade que Então, você deixa gente, nesse vamos último seguir. episódio? Cara, eu acho que assim, a gota que eu tenho para oferecer, na verdade, é o que eu tenho recebido, né? Tanto que eu tenho recebido de amor que jorra dessa cruz, sabe? É um amor que se sacrificou, sabe? Então, assim, eu também posso, sabe? Sacrificar as minhas vontades, sacrificar o meu eu, sacrificar o meu desejo, para que eu possa viver aquilo que Deus propôs, sabe? E que o podcast tem me ensinado todas as segundas-feiras, a cada segunda-feira, a cada entrega, a cada doação é isso, né? Que o amor, ele, ele vem ao nosso encontro, cara, disfarçado. E a gente tem que estar atento. Então hoje talvez seja isso, o meu sacrifício de querer se abrir, a tentar entender, a tentar abraçar esse amor e a devolver, a ter uma devolutiva desse amor. Porque da mesma forma que ele me ama, ele espera que eu ame. Então que eu possa entregar esse amor também aí. E para quem, né, às vezes olha e fala, nossa, fiel da cruz, o Cristo, sofrendo, chagado. Gente, foi por aqui que veio a salvação. E depois da cruz vem a ressurreição. Ressurreição. Então, assim, não olhe achando que é um carisma pesado, é duro. Claro, ser fiel é puxado porque a nossa humanidade nos puxa ao Ao contrário, né? A infidelidade. Mas saiba que onde nós somos mais felizes, mais alegres, é quando nós vivemos a plenitude do nosso chamado, nós correspondemos a esse chamado sendo fiel. Então, para nós é uma alegria imensa, imensa. Nós carregamos essa cruz com um sorriso no peito, nós carregamos esse carisma com toda a nossa alegria de ser fiel da cruz. Porque sendo fiel da cruz é que eu posso ser realizado, eu posso ser completo, né? E eu não seria eu sem ser fiel da cruz, né? Estaria sempre faltando algo. Então aqui é a minha casa, aqui é o meu lugar, aqui é onde me faz ir para frente, né? E quando a gente olha para a cruz, a gente vê a dor, vê o sofrimento, a gente também deposita as nossas dores e os nossos sofrimentos, porque a vida ela tem dores e tem sofrimentos, mas depois disso
do depósito, né? Depois da entrega, a gente tem a alegria, a gente tem a paz, né? A gente tem o acolhimento e o consolo que a gente só consegue através da cruz. Então, para você que ainda não conseguiu perceber isso, mas ser fiel da cruz é ter a certeza de ter um lugar onde você é acolhido, onde você primeiramente é consolado e onde você é feliz. E é isso que eu queria deixar pro dia Pra de gente hoje. fechar Pra gente fechar com... essa retrospectiva Deixa eu ver se a gente vai ter a oração, vai ser... vai puxar aqui. Então, Então, assim, o ponto soprou pra mim aqui já. é, Antes, o ponto do meu ponto tá ponto, mais né? rápido. Então, assim, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você começa, né? É o convidado, você é o convidado, né? É o convidado meio lá, meio cá, então. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és a fonte da luz, da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Tua vontade, para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e Filho de Deus, desejo permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe e nossa, e diante de Suas dores cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama Teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita, fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão à Tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para você que ficou conosco até aqui, meu muito boa noite, fiquem com Deus, uma ótima semana. E não esqueçam, a gente vai aparecer no Spotify, a gente vai aparecer nas outras plataformas digitais. Escutem a gente, deixem seu like e se inscreve aí, galera. Valeu! Tchau, tchau, pessoal. Até segunda que vem, de novo. Né? Comigo até de ano novo. Que vem. Até ano que vem. Fiquem com Deus e até ano que vem. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.